Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre como lidar com pensamentos suicidas. Pode ser que você já tenha enfrentado isso na sua vida, pode ser que você tenha lidado com alguém que enfrentou isso ou enfrenta ainda na vida, né? É um assunto muito sério, muito grave. É, Muitas situações podem levar a essa condição de querer terminar com a própria vida, mas em geral, doenças psiquiátricas, tá? Não é muito comum pessoas que não estão doentes terem pensamentos suicidas. Eu, como vocês sabem, eu tenho a bipolaridade, faz 18 anos que eu convivo com a doença, tenho diagnóstico há 6 anos, e nesse tempo aí dessa jornada, eu enfrentei por muitas vezes o pensamento suicida, muitas vezes mesmo, com impulsos e afins. É muito difícil falar sobre isso porque há um medo da incompreensão, né? Porque as pessoas elas têm sempre alguma coisa para dizer, como, mas como que pode você querer morrer? Você é tão linda, você tem uma família maravilhosa, você tem um marido que cuida de você, você tem um Deus no céu que se preocupa com você. E aí, uma série de justificativas para isso. Mas eu quero começar essa conversa dizendo que o pensamento suicida nas doenças psiquiátricas é um sintoma. É um sintoma. Do mesmo jeito que você tem, por exemplo, a febre numa infecção, e a febre é um sintoma, a febre diz assim, tem alguma coisa neste corpo, tem uma bactéria, tem um vírus, tem alguma coisa acontecendo que está infeccionando aqui esse corpo. O pensamento suicida é um sintoma. Sendo um sintoma, a gente precisa atacá-lo. Como que a gente ataca o pensamento suicida? Primeiro com medicamento. Se não fosse um sintoma, o medicamento não ia fazer nada. Mas de fato acontece, da gente dar um remédio, a pessoa estava pensando em morrer e depois ela deixa de pensar em morrer por causa do remédio. E quando alguém tem febre, a gente diz para a pessoa assim, mas como você pode ter febre? Poxa vida, você tem tudo nessa vida. Você é tão bonita, você é tão bonito, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem uma família que cuida de você, você tem um Deus no céu que se preocupa com você. Então, não é legal a gente pegar um sintoma psiquiátrico só porque ele é psiquiátrico e diminuí-lo. Ou fazer com que a pessoa pense que ela pode controlar aquilo ali. É claro que o que a pessoa fizer vai ter um impacto, uma interferência na forma como ela vive aquele sintoma. Então, assim, eu sempre digo para vocês que a doença, ela não se instala numa mandioca. Ela se instala numa pessoa, num ser humano. E esse ser humano tem suas crenças, tem seus pensamentos. Então, se você é alguém que tem uma fé, por exemplo, que tem gratidão, que tem isso, tem aquilo, isso pode te ajudar a lidar com o sintoma, mas não vai tirar o sintoma completamente, extirpar o sintoma. E isso é tão fundamental para que as pessoas não sintam culpa. Porque, gente, quanta culpa eu já senti por ter esses pensamentos. E vinha o pensamento e eu falava assim, oh meu Deus, me perdoa, por que eu estou pensando isso? Me perdoa, Senhor, por que eu estou pensando isso? Mas quando você tem uma febre, você fica pedindo perdão para Deus assim? Senhor, me perdoa que eu estou com febre, eu não devia ter febre, me perdoa, me desculpa, eu não devia... Não é assim que funciona, né? Então, a primeira coisa é que o pensamento suicida, ele é um sintoma. Ele é um sintoma que precisa ser combatido com medicamento e com terapia, né? Agora a gente vai entrar na questão da terapia. A terapia, gente, não é só um papinho, uma conversinha que ajuda a se sentir melhor. A terapia tem comprovação de que ela muda a conformação cerebral, ela muda o cérebro da gente, do mesmo jeito que o remédio muda também. Então, na terapia, você consegue entender quais são os gatilhos que te levam àquele sintoma. Então, eu tenho um problema com a minha família. Toda vez que eu vou reunir com a família, tem um gatilho, e esse gatilho gera em mim este sintoma e faz com que eu queira morrer. Por quê? Porque, de certa maneira, lembra que eu disse que a doença se instala numa pessoa? De certa maneira, de forma simbólica, isso eu aprendi bastante já, há, de fato, uma necessidade de morrer aquela pessoa que não está conseguindo viver de um jeito que é viável. Então, por exemplo, você tem alguém que faz tudo o que o outro quer, diz sim para tudo, se machuca para tudo, é capacho. Isso é inviável viver desse jeito. E essa pessoa, esse comportamento precisa terminar para que se possa viver de verdade. Então, simbolicamente, fica assim,
é necessário que essa pessoa que faz tudo por todo mundo o tempo inteiro, não tem limites, que essa pessoa morra. É necessário que simbolicamente essa pessoa deixe de existir, para que outra possa existir e para que eu tenha qualidade de vida. Entende? Então a terapia te ajuda a olhar para essa situação, parar um pouco e dizer assim: estou aqui pensando em morrer, é um sintoma. Mas esse sintoma ele está me sugerindo o quê? O que está errado? O que está ruim? Aí está me sugerindo que esse jeito que eu estou vivendo não está bom. Então a terapia é muito importante e necessária. E por fim, eu não tenho como deixar de falar da parte da fé. A fé em Deus pode te ajudar a lidar com isso? Pode te ajudar a lidar com isso. Ela deve te ajudar a lidar com isso? Deve te ajudar a lidar com isso. Porque é muito mais difícil você ter um senso de propósito sem crer que há um Deus de amor, né? Que é o que a Bíblia diz. Então, assim, eu vou terminar esse vídeo dizendo para você, pessoalmente, eu faço a terapia, eu tomo o remédio, eu sinalizo para a médica quando isso acontece, sinalizo para as pessoas que estão perto de mim, falo, não estou bem, meu pensamento está esquisito. Mas, acima de tudo, eu tenho pedido a Deus que me dê sabedoria para lidar, que me dê paciência de pensar que quando eu tenho esse tipo de pensamento suicida, a minha vida não acabou. Não acabou. E a sua também não acabou. Se você está pensando em morte, pensando em morrer, saiba que as coisas passam, todas as coisas passam. Todas as coisas passam, todas as fases passam. Você só precisa de ajuda. E quando você recebe ajuda, você vai ter condições e ferramentas para lidar e para poder ter uma vida que vale a pena ser vivida. Se está com esse peso de que eu não quero viver essa vida, tudo bem, vamos encontrar uma outra forma de viver. Dá para encontrar outra forma de viver. E é isso, gente. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou. Compartilha com outras pessoas, comenta o que você achou. Esse assunto é tão complexo e extenso. Escreva aí o que você pensa sobre isso, porque eu vou gostar muito de saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, fiquem vivos e tchau!